fatos narrados aqui são experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato. Adolescência. Aquela fase em que a gente se sente sempre invencível, onde as histórias que os mais velhos nos contavam, sempre achávamos que era apenas contos para nos assustar, ou na melhor das hipóteses, tentativas de nos impressionar. Lembro-me bem daquele ar de superioridade que a adolescência nos vestia, achando que a vida era um livro aberto, sem mistérios oculto na escuridão. Um dos fatos que eu me recordo era de minha avó contando causos de lobisomens, de almas penadas e de criaturas que espreitavam nas sombras da noite. Mas sempre achamos que tudo eram lendas, uma forma divertida de passar o tempo, e que as histórias jamais se prenderia à nossa realidade. Mal sabia eu que minha hora chegaria, em uma noite de lua cheia, aguardando o momento certo para se manifestar. Hoje estou com 55 anos, e com meus cabelos já brancos pela idade. Com isso, as risadas da adolescência se tornaram memórias distantes. Mas há algo, um fato que se recusa a ser esquecido. Fato que aconteceu comigo, e visto com meus próprios olhos. Aquilo que eu achava ser apenas uma lenda, um artifício para assustar crianças, se tornou a mais pura e aterradora realidade. Era uma noite de sexta-feira, embora eu não lembre a data exata, mas aquela noite ficou gravada em mim, com um pavor que jamais esquecerei. Lembro da lua cheia no céu, pálida e solitária, testemunha silenciosa do meu desespero. Naquela época minhas aulas eram à noite, e precisava pegar um ônibus, tanto para ir, como para voltar para casa, pois já que não havia uma escola por perto, a área que morávamos era rural, e rodeada por pequenas chácaras e fazendas, e o silêncio da noite parecia amplificar a distância ainda mais. Eu começava o trajeto da viagem com outros estudantes, mas um por um, eles chegavam em seus pontos, e eu acabava ficando sozinho na condução. Ao chegar no meu ponto de parada, descia, e seguia meu caminho, sozinha pela estrada do bairrinho. Então, era somente eu e Deus. A luz distante de uma fazenda, ou de uma casa próxima à estrada, me servia como um breve instante de conforto, em meio à vastidão escura. Mas, em certos pontos da estrada, a mata fechada engoliu o caminho, me deixando à mercê da escuridão opressora. A cada sombra dançante com o vento, cada ruído escutado na vegetação, me deixava temerosa, principalmente naquela noite, que para mim estava diferente. Havia algo de errado. A estrada, que deveria me levar para casa, parecia cada vez mais longa e medonha. Caminhando mais um pouco, estava perto da casa de seu Edmundo, um sitiante bondoso, já idoso que morava a sós. Tinha uma pequena criação, de poucos animais, mas sua propriedade, que antes me trazia um alívio temporário, naquela noite, estava carregada com uma certa tensão. Junto aos rumores de moradores, relatando o desaparecimento de seus animais, sem explicação, na calada da noite, sob o brilho pálido da lua cheia, quando os restos eram encontrados, a cena era de puro horror. Corpos mutilados por algo grande e faminto, que devorava as partes. Algumas pessoas acreditavam ser uma onça parda, e seguindo sozinha pela estrada, com o medo crescente de ficar frente a frente com uma onça já era apavorante, mas o que realmente me gelava a espinha eram os outros rumores. Alguns moradores, principalmente os mais velhos, diziam que não era uma onça. Diziam que era algo maior, que espreitava nas sombras, nas noites de lua cheia, com uma fome insaciável. Um ser que não só devorava os animais, mas também a coragem das pessoas, ao encontrar com ele, causando pânico e aflição. A cada passo, as sombras ganhavam vida. Cada ruído na mata se transformava em arrepios. O ar estava denso, pesado, com uma sensação crescente, e a certeza de não estar sozinha naquela estrada. A cada metro que eu avançava, a aflição apertava o peito. Uma sensação de algo estar me observando, pronto para saltar da escuridão a qualquer momento. Minha vontade de chegar em casa
se agarrava à visão da luz, ao longe, tendo ainda uns 20 minutos de caminhada até lá. Cada passo me deixando mais perto. Assim eu pensava, a estrada sendo banhada pela luz da lua cheia, parecendo tranquila, mas ao andar alguns metros, logo se desfez. Foi então que percebi uma silhueta de um animal, no meio da estrada. De início, algo normal para aquelas bandas, pois os animais escapavam das propriedades. Portanto, continuei o meu caminho, ignorando o desconforto, que começou com os arrepios. A figura crescia com meus passos. Ao se aproximar, percebi que não era um animal comum, era algo bem maior, disforme. Meus olhos tentavam decifrar o que seria aquilo sobre a luz da lua cheia, mas a cada passo, a única certeza, que aquilo não era um animal comum. Meu coração acelerou, batendo forte no peito. Podia ouvir os batimentos, junto da sensação de pavor. Eu estava me aproximando daquilo. Foi quando a silhueta, iluminada pela lua, me revelou o que realmente era. Aí sim o verdadeiro terror me atingiu. Estava lá, imponente e aterrorizante, sentada sobre as patas traseiras, bem no meio da estrada. Parecia um grande cachorro, com seus pelos negros, mais escuros que a própria noite. Pareciam absorver a luz da lua, exceto por um brilho macabro, que fazia cada fio reluzir. Meu desespero aumentou quando aquela coisa farejou o ar, e virou sua cabeça, com seus olhos em brasa, ardendo na escuridão, se fixando em mim. O terror me congelou a alma, ao ver as presas enormes, que mal cabiam em sua boca. Fui engolida por um estado paralisante de medo. Meu corpo não me obedecia. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam travadas no chão. Queria gritar, mas nenhum som saía de minha garganta. O pânico me sufocava, me prendia em uma gaiola invisível de medo. Cada fibra do meu ser implorava por movimento, mas eu estava paralisada, à mercê daquele ser, que me encarava, como um predador observando sua presa. O tempo parou, e a única coisa que existia era a criatura, e eu, e o medo avassalador que me impedia de se mexer. De repente, escutei um sussurro em meus ouvidos. Siga em frente. Aquilo aumentou meu medo, muito mais. Não era um sussurro comum, mas um comando vibrando em minha mente. Novamente ouvi a voz. Vamos, siga em frente, não tema. Meus músculos, antes rígidos como pedra, obedeceram a um comando que não era meu. De imediato, comecei a caminhar, meus olhos grudados na criatura à minha frente. Por um breve instante desviei o olhar, mas ao parear com ele, resolvi olhar novamente. Nossos olhares se fixaram. Naquele instante pude ver a cor de seus olhos vermelhos vivo, com brilho denso feito brasas, fixados aos meus. E então, pude perceber seus dentes, enormes e pontiagudos, projetando-se de sua boca para fora. E a única coisa que me ocorreu, em pensamento, era rezar, implorando a Deus que me arrancasse dali, que me ajudasse a escapar daquele horror. Mas então, veio novamente a voz. Siga em frente, não tema, continue caminhando. Alguns metros à frente, a curiosidade me venceu novamente. Virei e lá estava a criatura, agora em pé feito um homem, com seus olhos escarlates, ainda a me olhar, e num gesto rápido se posicionou sobre as quatro patas, e numa velocidade, aquilo se lançou em minha direção. Não tive tempo de reagir, como num impulso, me atirei ao chão, em um reflexo desesperado, enquanto aquilo passava, em um salto por cima de mim, como uma sombra deslocando o ar. Caí na terra fria, com meus olhos arregalados, e logo busquei a localização daquilo. Foi quando ouvi um uivo tão primal e estrondoso que perfurou o silêncio da noite, me fazendo cobrir os meus ouvidos, na tentativa inútil de abafar o som. Logo em seguida, a fera soltou um rosnado, e num salto animalesco, mergulhou mata dentro. Eu podia ouvir o rastro dos barulhos que ele fazia, galhos se partindo, urros ecoando e se perdendo na imensidão da escuridão. Assim que aquilo desapareceu na penumbra, eu voltei a mim. Sem um segundo a perder, me levantei rapidamente, e num sobressalto saí em disparada. Meus pés mal tocavam o chão, enquanto eu corria,
numa velocidade impulsionada pelo terror, que queimava em minhas veias, em direção da segurança de meu lar. Quando finalmente, entrei porta dentro, meus pais se viraram em um susto, e com o choque em me ver, naquele estado se assustaram. Eu mal conseguia respirar. Ao me acalmar contei tudo, com meus olhos arregalados, e voz embargada, pelo medo que ainda me sufocava. Eles não acreditaram em mim, dizendo que foi um cachorro. Insisti, dizendo que aquilo não era um cachorro, com minha voz rouca, quase chorando, mas eles apenas balançaram a cabeça, com a descrença estampada em seus rostos. Foi o medo, disseram, com um tom de pena, que me fez ferver por dentro. Sua imaginação lhe pregou uma peça, criando essa ilusão. Minha avó, séria sentada no canto, somente me observava, com seu olhar. Ainda mais tarde, tremendo na cama, suando frio, pelo pavor da situação, mal fechei os olhos quando a porta do quarto abriu. E minha avó se sentou ao meu lado, afundando o colchão levemente. E então, um suspiro escapou de seus lábios, e ela começou: minha neta querida, existem coisas neste mundo que muitos não acreditam. Dizem que é fantasia, bobagem. Mas eu sei o que você viu. E o que você viu, minha neta querida, era um lobisomem. Aquelas palavras me dão um alívio, por finalmente alguém acreditar no terror que presenciei. Com minha voz ainda falha, perguntei: vó, por que ele não fez nada? Por que não me atacou? E tem mais uma coisa, vovó, continuando, com a voz embargada, quando nossos olhos se encontraram, eu ouvi um sussurro, bem baixinho, quase inaudível, mas tão claro na minha mente: não tenha medo, siga seu caminho. Um leve sorriso, quase que imperceptível, brotou nos lábios da minha avó. Seus olhos com uma sabedoria antiga, como se soubesse de algum segredo. A mão dela segurando a minha, com um toque quente e reconfortante, disse: esse lobisomem, meu bem, ele é um velho conhecido nosso, mora aqui há muito tempo. Ele é diferente, conseguiu o que poucos conseguem, controlar sua condição. Ele nunca atacou ninguém, não por maldade, não por sede, mas sim, por escolha. Ele escolheu um caminho diferente. As palavras dela eram um bálsamo para minha alma perturbada, mas o arrepio daquela noite ainda estava em mim. Um lobisomem que não atacava pessoas. O que mais o mundo escondia? E o que, ou quem, era esse velho conhecido que caminhava entre nós, que minha avó dizia, e aquela voz seria dele? Cada fibra do meu corpo se recusava a dar um passo sequer em direção à estrada. O turno da noite se tornou um fato, controlado pelo medo constante de reencontrar com ele espreitando nas sombras. Meu pai, percebendo a angústia e o meu medo, passou a me levar e buscar todos os dias, se tornando minha companhia. Sua presença me dava mais segurança, até que então, a escola mudou meu horário, passando para o turno da tarde. O lobisomem nunca mais eu vi, pois até mesmo evitava de sair à noite, mesmo estando acompanhada. Mas um outro fato que me intrigou foi uma certa tarde. Estava passando perto do sítio de seu Edmundo. Ele me cumprimentou, e por educação e respeito, também o cumprimentei. Mas o que me intrigou foi quando ele disse: naquele momento eu olhei para aquele senhor e percebi nele o mesmo olhar da fera, e como se do nada, ouvi novamente a voz: vamos, siga em frente, não tema. Naquele momento, soube que aquele senhor bondoso era a tal criatura, e também pela conversa que tive com minha avó, ela e outros também sabiam desse segredo macabro. Anos depois seu Edmundo veio a falecer, mas aprendi uma lição: a respeitar o que a noite esconde, as verdades sombrias que se revelam quando a luz do sol se retira, que há coisas inexplicáveis sobre a luz da lua. E até hoje me lembro do olhar penetrante do lobisomem na estrada do bairrinho. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie. Não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos. Você gosta dos relatos contados pelo nosso canal? Compartilhe nossos links nas redes sociais.
Isso ajudará o canal a chegar a um número maior de pessoas que gostam de histórias como essas.